todos. Sabadão, dia de descansar, né? Mas bora estudar um pouquinho. Eu resolvi gravar essa análise para vocês aqui porque é uma coisa interessante da gente parar e pensar juntos, tá? A análise é do gráfico do Bitcoin, mas eu gostaria que a gente nesse momento esquecesse, deixasse de lado todas as narrativas que existem em torno do Bitcoin, da forma como ele foi criado. Isso até acredito que é interessante num outro momento a gente fazer de repente uma live, um bate-papo a respeito das questões econômicas, das questões ideológicas do Bitcoin, né, de como ele se comporta como uma moeda do futuro, questões de blockchain, enfim, tá? Acho que é bastante interessante, acredito ser muito válida essa discussão. Mas no momento eu gostaria que a gente trocasse uma ideia só com relação à análise gráfica, daquilo que o gráfico mostra pra gente, tá bom? Vamos esquecer que é o Bitcoin, vamos pensar apenas nos números, nas métricas que os gráficos nos deixaram. Eu separei aqui, ó, desde o primeiro momento da alta, o segundo momento aqui, algumas pessoas fazem análise diferente, né? Pode puxar esse bear aqui, ó, até aqui, e daí esse halving aqui. Porém aqui tem 2020, que foi a pandemia, março de 2020. Então, mas para as questões métricas nossas, vai fazer mínima diferença, tá? Então eu gosto dessa forma aqui, porque ela mostra uma máxima aqui e uma mínima aqui, mas praticamente bate com essa aqui, ok? Questão matemática só, mínima diferença, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer uma questão aqui para vocês entenderem o raciocínio da forma como eu faço, as medições, as aferições, e usando Fibonacci a gente traça a expansão, ou seja, a projeção da onde que essa pernada de alta aqui nos disse eu tenho interesse de ir em tal ponto, bem como a retração, que ela nos diz onde que é um novo ponto interessante para compra, tá bom? Então vejam, se eu pegar a Fibo aqui, ó, e puxar ela aqui do ponto máximo ao mínimo, né? Essa é a pernada que ele fez. O que acontece? Eu passo a ter o alvo. Veja, eu não vou olhar para o gráfico lá na frente, tá? Vejam essa análise como ela é bastante técnica, ok? Mas o que eu quero que a gente olhe agora é isso aqui, ó. Essa região é a nossa Gold Zone, que aqui a gente eu gosto dessa situação aqui, onde a gente faz a seguinte análise. Aqui nós temos os 50%, quando ele retrai além dos 50% passa a ser uma pernada de baixa válida, é assim que eu gosto de olhar. E quando o preço volta aqui, são regiões interessantes para a compra, ok? E eu tenho aqui o preço voltando exatamente aqui na região do 0,382 e 236. Eu marco a do meio também por conta de saber onde que é os 50%. E vejam que, por incrível que pareça, ela vem exatamente no 50%, tá? É uma região aqui que, em todos os gráficos, matematicamente, ela é bastante segura, ok? Mas agora vamos para a parte mais massa de tudo. Eu tenho aqui a projeção de quando os compradores chegaram aqui nesse preço, eles disseram, olha, nós temos interesse de chegar lá no 32 mil, vai, arredondando aqui, que é a projeção do 1,618 da FIBO. E aí a gente tem o alvo 2 de interesse comprador, que é no 52 mil, ok? Então a gente tem a pernada de baixa, veio tocar a nossa Gold Zone, chegou no 50% dela, fez a baixa, estamos no gráfico diário, e o preço foi buscar onde? Olha lá, foi exatamente nos nossos alvos, ó. Veio no alvo, oh, caramba, no alvo 2 da FIBO, quase chegou no alvo 3, veja, ó. Quase chegou no alvo 3. O ouro também faz bastante essas pernadas de bastante alta aqui, ok? Beleza. Então tivemos aqui um halving bem interessante.
Aí vem a pernada de baixa. Mas antes de medir essa pernada de baixa, olha o que eu quero mostrar para vocês, para que a gente guarde essa informação para análise futura, ok? Eu vou pegar a fibo e vou esticar a fibo aqui do ponto mais alto até o ponto mais baixo da pernada de alta. Tá aqui. Aonde que eu tenho a Gold Zone, que quando o preço está caindo, onde que é interessante eu fazer compras. Tá aqui, ó. E vejam que de novo o preço desce, inclusive rompe a Gold Zone num determinado dia aqui, trabalha alguns dias embaixo para depois continuar a subida. Ok? Beleza. E os alvos? Os alvos são esses aqui, ó. Esse halving nos diz o seguinte: o fulano, preço aí do ativo, seja lá qual for ele, eu tenho interesse em chegar no... Eu tenho interesse em chegar no preço, tá aqui, ó, 109 mil. E o alvo 2, 175. Tá aqui, ó. Ok? O que aconteceu com essa pernada de alta aqui? Ela veio exatamente no alvo dos 109 mil, que é a pernada de alta aqui que nos deu a projeção. Aí ela teve uma retração forte, mas não conseguiu romper o topo, romper aqui para baixo o topo anterior, e fez uma entrada bem forte compradora aqui. Eu tenho aqui, ó, nesses dias aqui, que foi a segunda quinzena de março de 2025, algumas coisas econômicas, macro, geopolíticas, que para mim foi o que influenciou essa próxima alta aqui. Mas não vamos falar disso nesse vídeo, ok? Mas uma dessas coisas, só para vocês saberem, podem puxar aí, foi quando o Trump determinou que os Estados Unidos fariam aporte financeiro como reserva, como fundo de reserva, o Bitcoin. Foi o que influenciou essa grande alta aqui, beleza? Mas vejam que o preço veio exatamente no nosso alvo. Perfeito até aqui. E aí a gente começa essa baixa aqui. Se eu puxar aqui uma fibo nova do ponto mais alto até o início do movimento, eu tenho de novo a minha Gold Zone, que é a retração da fibo. E eu quero que vocês prestem atenção na seguinte coisa: nós temos sempre, em todos os ativos, seja cripto, seja forex, seja o que for, o preço tende a voltar na Gold Zone para trabalhar. E tá aqui a prova, ó, no próprio Bitcoin. Ok? Nós já rompemos aqui nesse bear os 50%, que está aqui nessa linha, mas nós mal tocamos na Gold Zone ainda. Ok? Não estamos falando de preço nesse momento. E aí eu vou mostrar para vocês porque que o pessoal fala que a próximo halving do Bitcoin ele vai buscar 200 mil, 300 mil, 500 mil e assim por diante. Porque de fato, matematicamente, é isso que mostra. Olha, o primeiro alvo dessa pernada de alta é no 195 mil. O segundo no 300 e o terceiro 416. Aqui, ó. Então realmente é uma explosão no movimento. E o quarto alvo 485. Então é isso que o pessoal projeta, ok? Mas nós vamos falar agora disso aqui, dessa queda que vem acontecendo aqui, tá? Porque ela é uma queda muito bem definida. Esse gráfico aqui é o da Coinbase, tá? Cujo fechamento da vela diária é às 21 horas. E eu vou mudar para outra corretora que é a que eu opero, onde tem as análises mais apuradas, principalmente dessa região aqui agora, que é o que a gente vai discutir. Se recordem, nós não entramos ainda na Gold Zone, ok? E aqui eu tenho uma análise mais apurada desse bear market aqui, ok? Desse ano
de inverno cripto. Vamos lá, ó. Tá aqui. Não se preocupem com essa bagunça da última bandeira aqui, porque nós vamos falar dela já já, ok? Vejam isso aqui. Nós tivemos aqui, e isso é interessante que seja bem explicado, a máxima do Bitcoin lá no topo 126, 142 nessa corretora. Existe uma diferença às vezes de corretora para corretora nesses valores aqui. Eu não sei por que isso acontece de fato, mas acontece, né? Questões de corretora, cada um tem a sua maneira de trabalhar. O gráfico aqui é o gráfico diário. E vejam como que a gente trabalha. Eu tenho o mastro da bandeira, uma bandeira de baixa que levou 23 dias, quase um mês, e o rompimento. Aqui uma pequena bandeira de 10 dias. Se eu somar essas duas situações aqui, ó, eu tenho os 30 dias, ok? E aí tem gente que vai analisar isso aqui como um mês de queda, e pode ser de fato, tá? Porque se eu esticar isso aqui, ó, eu teria praticamente um pullback na bandeira para cair. Mas eu gosto dessa análise aqui, tá bom? Uma coisa que é bem interessante aqui é a forma como o preço se comporta dentro de uma bandeira, tá? Eu estou no gráfico diário, eu vou mudar para 4 horas para que a gente entenda o comportamento dentro da bandeira, para a gente fazer a análise lá na frente onde a gente está agora, ok? Sempre o gráfico dentro de uma bandeira de baixa, ele tem esse comportamento, vejam. Vamos pegar essa aqui, ó, de 10 dias, tá bem definidinho. Mas todos se comportam quase igual, tá? Ó, o preço vem, mostra o fundo, volta, marca o topo, fica por baixo, sobe com força, faz um checkout, tirando toda a liquidez dos vendidos, ou seja, o dinheiro, os stops de quem estava vendido aqui, ó. Essa pancada para cima aqui varre a liquidez aqui. A maioria das vezes é buscando um order block bem presencial aqui. E nesse caso aqui, onde que a gente teria um order block? A gente teria esse order block aqui, ó. Olha lá. O preço vai lá, toca, varre e aí cai para valer. Quando ele cai, ele rompe o fundo, volta, retesta, né, fazendo o pullback que a gente chama, e ele volta a cair, ok? Isso estou mostrando no gráfico de 4 horas. Pode ver que aqui é o mesmo caso, ó. Ela vem, marca o fundo, vai, marca o topo. Aqui a gente encontra aquela LTA. Eu não mostrei essa LTA, né? Vou mostrar essa LTA agora para vocês, então. Interessante, tá? Essa LTA aqui, ó, ela tá marcada desde esse movimento aqui, ó, tá? Lá do dia 2 de novembro. Essa primeira pancada para baixo aqui, que foi uma das maiores liquidações do Bitcoin até hoje, aconteceu no dia 10 de outubro, uma sexta-feira, 6 horas da tarde. Eu me recordo muito bem disso, porque foi na sexta e no sábado. No sábado foi o meu aniversário. Então já marquem aí para dar presente esse ano, ok? Vamos lá. O que é essa LTA que mostra? LTB. Eu vou voltar para o diário aqui para mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Ó. Como eu, Milan, marco a LTB ou LTA. Eu não fico marcando nas pontas dos pavios. Eu faço a marcação para ver aonde que o preço está tendo resistência. Seja como suporte ou seja como resistência mesmo, onde o preço tem dificuldade de trabalhar. Então veja, a gente teve esse topo aqui, o preço cai, não consegue romper, vem uma vela de força e rompe. Chega aqui, ele faz a divisa do lote exatamente na LTB. Vem aqui essa vela de força e rompe, volta para tentar deixar para baixo, não consegue, o preço volta para cima. Vem a vela vermelha de venda e rompe a LTB para baixo. Ela volta e o pavio fica exatamente na LTB. O preço cai, começa a formação da bandeira, volta aqui, não aceita acima da LTB, 1, 2, 3 vezes. Vela de força, rompe para cima. Vem a vela vermelha para romper para baixo, e aqui ela já vinha com a intenção de romper, para exatamente na LTB, que é os 50% da bandeira. É matemática. Para aqui embaixo na bandeira, volta, não rompe a LTB, fica presa na LTB e desce rompendo. Vem, faz o pullback praticamente na região da LTB, porém é o rompimento da bandeira, faz o pullback neste fundo aqui. Não aceita negociação acima desse preço e aí o preço despenca, ok?
Beleza. E aí essa LTB aqui, ó, marcada desses dias aqui, lá do mês de outubro e novembro, ela vem seguindo, veja, o preço vem, essa bandeira de 63 dias segue aqui e para onde? Exatamente na região da LTB e vem para romper. De novo, bate no fundo, gera o tamanho da bandeira, sobe, marca o topo, vem, marca o fundo. Deixa eu pegar aqui o point to fix. Isso aqui é interessante da gente ver, ó. Olha o comportamento do preço aqui. Ó, o preço desce, marca o fundo, sobe, marca o topo, desce, marca o fundo, vem, marca o topo, para no 50%, volta a tentar romper para cima, não consegue, volta e aí fica na parte de baixo da bandeira. Ó, vários dias. Vem, rompe os 50%, desce abaixo, vem, faz o checkout e nesse checkout aqui ele varre toda a liquidez dos vendidos aqui. Isso aqui normalmente sempre acontece para que daí o preço despenque. Vem, rompe o fundo, volta, faz o reteste, ele vem aqui, ó, rompe o fundo, volta, vem aqui, faz o pullback para continuar o despejo, ok? Beleza, vamos finalizar isso aqui e aí a gente volta aqui para o preço para entender uma coisa. Vejam que isso aqui, ó, levou 63 dias, praticamente 2 meses, tá? Para subir para gerar essa bandeira aqui. E o despejo foi após o pullback, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Despejou 3, 4 vezes o tamanho dessa bandeira, que é a projeção do mastro anterior. Ó, se a gente pegar aqui, é exatamente a projeção do mastro anterior lá, ó. Da onde rompeu lá da bandeira anterior, tá vendo, ó? Ok? Perfeito. E aí a gente teve aqui a próxima bandeira, que ela foi do dia 6 de fevereiro, 5 de fevereiro, né? Até, vamos me falar do rompimento aqui, 26 de maio. De novo, qual o comportamento do preço? O preço vem, marca o fundo, sobe, marca o topo, ficou no 50% da bandeira. Ficou no 50% da bandeira. Ó. Marca o fundo, testa 50%, testa o fundo. Ó. Foi lá em cima, marca o fundo. E aí ele vem e fica por baixo. Inclusive rompeu a bandeira, ficou alguns dias embaixo, ó. Mas conseguiu recuperar a bandeira, ficou mais alguns dias por baixo. Foi para cima, voltou, veio embaixo, foi lá em cima. E aqui já faz parte do checkout para varrer toda a liquidez aqui, ó, existente aqui, de quem estava vendido aqui. Varre essa liquidez aqui, movimento muito rápido. E aí despenca, faz o fundo, volta, faz o pullback e despenca. Ok? Beleza, de novo uma bandeira de baixa. E aí a gente vem, e o interessante aqui é o seguinte. Vejam que praticamente, de novo, a gente teve o movimento após o rompimento aqui, mas não chegou no mesmo tamanho. Então nós tivemos uma projeção menor. Aqui, a projeção desse mastro seria nos 50 mil, mas o 60 segurou. É o último fundo válido que a gente tem em 58.200, 58.100, alguma coisa, dependendo de corretora para corretora, beleza? E agora eu vou falar da bandeira que está acontecendo. E aqui tem de fato bastante linha, tem bastante coisa aqui, né? E eu não vou me atentar em muitas delas, não se preocupem com isso. Mas aquela operação que a gente fez no Bitcoin no início da semana, que deu muito bom, não sei se alguém tirou proveito aí ou não, né? Mas foi essa aqui, ó. Vou até puxar aqui depois a imagem dela. Foi essa alta diária aqui. Lembra daquela LTB que a gente veio falando desde lá de trás, que eu falei lá do mês de fevereiro, do mês de novembro, outubro? Olha ela aqui. Aqui, ó, nós estamos aqui é o mês de maio. Olha como que respeita ela. E foi justamente ela que determinou a queda.
Estamos nela de novo. Quando tocou nela aqui foi quando eu fiz o movimento. Deixa eu achar aqui onde que eu falei com o Raul, quando a gente estava inclusive em reunião. Deixa eu pegar a imagem aqui para mostrar para vocês. Deixa eu achar ela aqui. Teve gente lá do meu pessoal que falou: Milan, que loucura você fazer isso aí, você tá maluco? É o Bitcoin, não vai cair nunca. O Bitcoin só compra. Deixa eu achar a imagem aqui. Tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui onde tá passando, ó, onde tem esses pavios descendentes aqui, ó, é onde tá a nossa LTB lá que eu mostrei pra vocês. Isso aqui, ó, aqui eu tô no gráfico de 2 horas, porém, no diário, isso aqui são aquelas velas verdes que estavam subindo. A projeção era que o preço de fato viesse buscar o fundo. É normal isso. E se a gente pegar aqui, eu posso mostrar lá pra vocês, é onde vai dar a nossa Gold Zone lá, se o fundo não for rompido. Tá? Ela vai retrair, vai cair. É assim que funciona. É matemática. Ok? Ok, vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui pro nosso gráfico. Vejam, eu tenho a bandeira formada aqui, onde o preço... Deixar mais grosso aqui para confundir. O preço veio, mostrou o fundo aqui, rompeu de fato o fundo, mas volta. Para mim o fundo é esse aqui. E ó, lembra igual eu falei para vocês que eu mostro? Eu vejo onde que o preço está respeitando e não a ponta do pavio, ok? Aí ele vem, marca um topo, que para mim são esses aqui, ó. Inclusive aqui a gente tem a confirmação, mas ele rompe acima. Vem no 50%, vai, rompe para baixo e aí ele começa a mostrar esses canais aqui, ó, que são os canais que eu tenho anotado e a análise confluencia muito com isso. Veja, ó. Olha o preço percorrendo dentro do canal, ó. Olha aqui. Porém, a gente tem essa marcação aqui que é a da bandeira, que é onde o preço busca o caminho. Veja. E quando ele rompeu para baixo, tentou voltar várias vezes e não conseguiu. Quando ele conseguiu, ele para no 50%, volta para o fundo da bandeira, volta para os 50%, volta para o fundo da bandeira. Volta para os 50%, fica ali 2, 3 dias e volta para o fundo da bandeira. Rompe os 50% e fica acima dos 50%. Vem tentar o fundo, volta e fica acima. Ó, volta, fica abaixo. Volta, fica abaixo. Está abaixo da bandeira. Lembra do comportamento das bandeiras lá em cima? E aí a gente teve essa alta aqui de 1, 2, 3, 4. Um dia de baixa, 5, 6, 7 dias de alta. Porém, nesse 7º dia de alta aqui, nas últimas velas de alta, deixa eu ocultar aqui também os desenhos, só para a gente fazer uma análise aqui. Ó. O que a gente teve? Uma vela de alta interessante aqui, depois uma dupla e tripla posição, ou seja, essas velas aqui, ó, não fizeram nova alta aqui, não conseguiram romper a máxima desse dia, nem essa, nem essa e nem essa. Quando rompeu, tocou na nossa LTB, olha aqui ela, vou esconder as posições para bagunçar, não deixar tão, ó. Quando esse dia aqui rompeu a máxima aqui, tocou tanto na nossa LTB quanto no 50% do canal. Foi quando eu passei aquela entrada, foi na sexta-feira retrasada. E a gente teve essa queda que estamos aqui até agora. Porém, nessa queda que nós estamos aqui até agora, nós temos o rompimento do canal da bandeira. Já tivemos esse rompimento uma vez, 2 vezes, estamos na terceira. E estamos agora voltando para fazer um pullback na bandeira. Vou mudar agora para o 4 horas. Olha.
No 4 horas, o que nós temos sendo formado aqui? Vou mudar para 1 hora, vai. Ó. Olha aqui. No 1 hora, nós temos o impulso vendedor, que veio de lá de cima. Para mim, uma formação de bandeira novamente aqui. Ó. Muito bem definido, por sinal. Ó. O preço está por baixo ainda. Já mostrou a mínima, já mostrou a máxima, está por baixo, abaixo dos 50%. Pode subir aqui, buscar este order block aqui, que é o início do movimento de queda. Ó, esse order block. Varrer a liquidez aqui e fazer o movimento de queda. Quantos dias mais? Quantas horas? Não sei. Mas a minha previsão é que a gente tenha uma queda bastante interessante aqui. E aí, para concluir o raciocínio, tudo que acontece no movimento macro, que a gente estava falando em gráficos diários, semanais, eu estou falando agora no gráfico de 1 hora. Veja que está acontecendo a mesma coisa. Então ele está por baixo aqui, deve subir, voltar, romper o fundo, fazer o pullback e cair, ok? Ah não, é Bitcoin, vai subir, vai subir, vai subir. Bitcoin só sobe, só compra. Vamos lá, ó. Vamos fazer um raciocínio aqui. Se a gente pegar, tá aqui ó, o movimento de alta que gerou o nosso último topo válido, que é na máxima lá, ó. Aonde que está a nossa Gold Zone? A nossa Gold Zone está aqui, ó. Nós mal tocamos nela. Ó. Tá aqui. Em todos os movimentos anteriores, vocês se recordam, o preço veio abaixo dele. Ok? Se a gente, nesse momento aqui, tiver um rompimento dessa bandeira, que está atualmente com 72 dias, a projeção é do tamanho do mastro. Olha lá ele. Ó. Lembrem-se que o último mastro já não foi tão grande quanto a bandeira anterior, porém continuou caindo, né? Se o mastro for do mesmo tamanho ou 70% do tamanho, a gente vem para o que é a minha análise de 48 mil. E por quê? Porque 48 mil é 50% da região da Gold Zone. 49.300, tá aqui, ó. Que inclusive é onde a gente tem essas regiões de marcação aqui, ó. Tem uma região bastante interessante, ó, aqui de briga, e onde o preço veio, varreu essa briga aqui para iniciar a pancada para cima de fato, ok? Perfeito. Partindo desse raciocínio, é aquilo que eu comentei. Eu não quero que vocês sejam influenciados, não tô falando para que vocês vendam de fato aí, tá? Mas eu gostaria de compartilhar essa ideia com vocês, para vocês olharem com esse olhar. Essa é uma visãozinha um pouco diferente daquilo que os gurus de internet passam aí, né? Não, é só comprar, é só comprar. Cara, eu também acredito que estamos numa região interessante. Se você tiver bastante dinheiro, meu, compra agora em 60 mil, 62 mil, 63 que ele tá agora, 63,60, 70. Se de fato ele bateu o alvo da compra, que é lá nos 200, 300 mil, você vai multiplicar seu dinheiro absurdamente, né? Isso é indiscutível. Porém, se houver, dependendo da quantidade de dinheiro e a alavancagem que você entrar, se você entrar aqui vendido e ele vier buscar os 48 e quiçá 40 mil, por exemplo, nós tivemos situações anteriores onde ele veio além da Gold Zone fazer checkout, tá?
você vai estar estopado, antes de começar a ganhar dinheiro você perde tudo. Ok? Então assim, é uma análise um pouquinho longa, tá dando um vídeo aqui de 30 minutos agora, né? Mas eu acredito bastante nessa análise. Creio que teremos dias de alta aqui ainda, porque ele não fez a varredura da liquidez dentro da bandeira. Então a gente pode ter de repente uma pancada aqui de alguns dias subindo aqui, ó, até lá na região dos 68 de novo, para daí cair. Porém, como já houve o rompimento aqui, nós estamos numa região, e é o terceiro rompimento que tem, né? Então, terceiro ou quarto, como queiram entender, tá? Porque aqui rompeu também, mas voltou já no pavio, né, no mesmo dia. Mas aqui fechou abaixo e depois devolveu. Teve um reteste e não conseguiu. E agora a gente teve o rompimento, a confirmação e está voltando, quiçá, fazer um pullback, né? Podem ver que esse gráfico aqui, que é de outra corretora, faltam 4 horas para fechar, mas esse gráfico aqui fecha às 6 da tarde. Então, entendam que se isso aqui for um pullback, ela pode subir ali até os 63, 64 mil, por exemplo, para fazer o pullback, não conseguir negociar dentro da bandeira e cair, ok? Enfim, era isso que eu gostaria de passar para vocês. E acredito que tá bem interessante. Troquem uma ideia aí. E se quiser perguntar alguma coisa, pode chamar no privado ou no mesmo no grupo aí, tá? É uma visão um pouquinho diferente do que todo mundo coloca aí, que agora é só comprar, só comprar, só comprar, porque eu ainda prevejo uma queda aqui, beleza? Vamos lá, mas é o que eu falei, esquece, pensa que é o gráfico do qualquer ativo aí, vamos dar um nome para ele qualquer, mas estou vendo, olhando para as questões técnicas do gráfico, não mais do que isso, beleza? Valeu, pessoal, ótimo sábado para vocês.